Tinha apenas 7 anos. Apenas 7 anos. Que 7? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram negra. Negra, negra, negra. Por acaso sou negra, me disse? Sim. Que coisa é ser negra? Negra. Eu não sabia a triste realidade que aquilo escondia. Negra. E me senti negra. Negra. Como eles diziam. Negra. E retrocedi. Negra. Como eles queriam. Negra. Eu odiei o meu cabelo, meus lábios grossos. E mirei apenada minha pele tostada e retrocedi. Negra, 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 negra. Passava o tempo, eu sempre amargurada, continuei carregando nas minhas costas a minha pesada carga. E como pesava, alisei meu cabelo, passei pó na cara, e entre as minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra: negra, negra, negra. Eu retrocedia, e eu ia cair. Negra, 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 negra. E daí? Negra. Sim, Negra. Sou. Negra. 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 Negra sou. Negra. De hoje em diante, eu não quero mais alisar o meu cabelo. Não quero. E eu vou rir daqueles que, por tornar-nos um dissabor, chamam os negros de gente de cor. Que cor? Negra. Como soa lindo. Negro. E que ritmo tem. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro. Eu já compreendi. Já não recuo mais. Avanço segura. Avanço e espero. E bendigo aos céus, que quis Deus que negro retinto fosse a minha cor. Eu já compreendi, eu já tenho a chave. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro. Negra sou. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam um pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro,
de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros? Mesmo num país de maioria negra. Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. Eu preciso falar. Século XXI, onde tudo é comum. Policial que confundiu nego com traficante e matou. Foda-se, era só mais um. Esse é o Brasil e esse aqui é meu povo. Eu aposto 100 mil contigo que amanhã ele confunde de novo. Amanhã, depois e novamente. De 10 traficantes que morrem, 9 é inocente. Mas como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? É só dizer que é traficante e pronto, todo mundo acredita. Até eu acredito no que foi dito pelo Supremo Veredito. E ai de mim se não acreditar, talvez não passe nem mais um dia vivo. Mas eu sou traficante também, hein? Representante de Coelho Neto. A minha indole é a leitura e meu fuzil é o papo reto. Século XXI, onde tudo é comum. Onde o rico só escuta aplausos e eu escuto patum. Onde o rico dorme feliz ao mar e suas ondas sucintas. Enquanto meu despertador é uma Glock com pente de 30. Mirada no alto tem sangue no asfalto e uma bela senhora de salto. Novamente a PM confundiu um simples abraço com um grande assalto. Eu tenho pergunta dentro de mim que me segue como sombra. Eu vou abri-la com você, se você puder me responda. Por que o rico pode e a gente não pode? Porque nós usamos Xperia enquanto eles usam iPod? Ou porque ele usa 50 ternos diferentes, eu tô sempre com o mesmo short? Por que o rico é informante e o pobre é X9? Por que o rico é portador de arma e o pobre é marginal com revólver? Por que o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? O rico me vê do outro lado dessa telinha. A minha casa inteira, na dele, não dá a cozinha, mas ele vai dizer que eu sou maluco, que eu não sei nem do que eu tô falando. Mas o que ele tem me ver na TV é meu verdadeiro cotidiano. Pessoas sendo mortas, metrô e trem lotado, busão quase sem porta, cadê o ar-condicionado? Isso é século XXI, rapá, e que a maldade não evolua. Senão daqui a pouco vão dizer nos jornais, pessoas negras são proibidas na rua. Cabelo duro é pecado, beiço de mula é pecado, branco é bonito ser gay, mas preto é feio ser viado. Escravidão acabou? Quem te enganou na resposta? Se acabou porque eu sinto a dor de chicote nas costas. Dói, o suor bate e arde.
Vocês podem me chamar de tudo, só não podem me chamar de covarde. Meu cabelo é duro e meu beiço é grande, mas eu me amarro. E cada rima constante vale bem mais que o seu carro. Porque o seu carro no fumê só serve pra quem tá vivo. Mas o caráter e o saber, se eu morrer, eu levo comigo. E é por isso que eu prefiro alface, azeite e vinagre. E depois de tanta verdade que eu falei, se eu viver vai ser milagre. Vou fazer um orçamento pra você. Vou pôr no papel. O século desespera é aquelas almas que espera caixia. Quer ver? São poucas mulheres pra muita bi por moda. Ou muita moda pra mulher de barrete, então corta, volta. Tira o desespero do bolso e joga pra alto que te incomoda. ZN, sem desenrolo, não geme. Os homens sem creme por cabelo, a mina sem cabelo por creme. Desliga e treme. E bota o Nike na pista. Só não tropeça no desejo de se achar o conquista. Cuidado de nós, doutor. Mas é o filho mal criado, que cria bem o filho dos outros e torce pra enguiçar o blindado, o abreviado. Os caras tentam, mas não pode. Mas sacode o sistema, então quem quer que se acomode, sem cortesia. Bate lanche a meio-dia, tem uma cepana no marketing que só posta patifaria, sem cortesia. Vai ficar a Zona Norte. Com transporte irregular, o segredo é procurar os calotes. Tu quer sucesso? Então enche o cu de Amistel. Vai embora com a doendo, senta e posta carrossel e escoxa pira. Tem uns caras que só tem pose. RAP não é pochete, sai da fralda, tu tem 12, é zero lactose. Deixa em casa que ele se morde. Enche o cu de porra no tubo e joga um na celulose. Século doidão. Onde o G bateu o Moto G. Abastece só teu copo sem te esperar acontecer, escuta aí. Ou então tenta me acompanhar. No vira-vira das ideias virou tudo. Deixa eu abafar, pega a tua fé. E não esquece de acreditar. Discerne o bem e o mal, que o planalto vai balançar e já balançou. Os poetas tá só chegando, abandonados pelo Estado. É a caneta que tá ajudando, eu tô adorando esse século do desespero. O cara pensa de mão no banho, no banheiro, buscar dinheiro, bate no peito brasileiro, vejo desordem e putaria, depois dep no banheiro, toma agulha no palheiro, achar um conceito de amor. E quando acha que é, putz, fudeu. 30 desenrolou, pra cada rua, 10 autor, pra cada asfalto, uma autor na pista, pra cada creta, escaramal e o givo quer ser conquista. Profundidade? Nós tem de sobra, nota aí. Saí de tá na cena e sem medo pra me cobrir. Valeu, meu pai, valeu, meu bom, valeu, senhor, que a cada pista psicografada nessa afeto pro amor, senhor. Nós se iludiu, nós se afogou, nós tropeçou e atropelou com a porra do Mike na mão. Meditou e rezou, dedo na cara dos ingratos, que nós vê a fato. Não abraça os papos torto, senão eu mesmo te mato. Poxa, apagou, aí tu se matou. Passou a faca no pescoço dos filhos dos teus amor. Poxa, apagou, aí tu se matou. Revivou aqui na ZN, abriu o mar de colorificou, falsificou. Aí tu se tocou que depois dessa letra aqui só se ilude e ator. E os teus amor, botar no dedo cada um. Junto com as inimizades que depois se aproximou, sobrou um. E nós até se arrepiou. Elas querem um vagabundo, mas nunca se aproximou. Zona Norte. Cada passo é um tenta-sorte. Cada verso é uma esperança. Ficou parada é um bote. Zona Norte. Cada pista é três contramão. Cada choro uma mãe. Só ela ficou no chão. Contigo. Sou Said. Imagine um paraíso tropical, um lugar de alegria, onde o preconceito não tem espaço, todas as culturas são apreciadas e todas as raças vivem em harmonia. Se você acha que essa utopia existiu, então provavelmente você viveu no Brasil do século XX, o país da democracia racial. Coleção Antirracista, episódio 1, o mito da democracia racial. Poucos países passaram por um processo de miscigenação tão intensa como o Brasil. E para entender como isso aconteceu, é necessário voltar ao passado. Imagina só meninos europeus criados em conventos, reprimidos extremamente sexualmente e que de repente se vê num lugar onde os códigos culturais em relação ao corpo e à sexualidade são outros. O que aconteceu com esses meninos jesuítas? Eles fizeram amor à força com as nativas. E essa história sexual baseada no estupro e na violência é também a responsável pelos processos múltiplos de miscigenação. A miscigenação é, em primeiro lugar, produto do estupro colonial que foi praticado pelo colonizador sobre mulheres indígenas, primeiramente, posteriormente sobre mulheres africanas escravizadas. No censo de 1872, a demografia racial no Brasil era 38,1% de brancos e 61,9% de negros e indígenas. José Bonifácio de Andrade e Silva, nos seus escritos, dirige o olhar daquela elite
Para esse fato, não dá para formar um povo e um Estado nacional com essa maioria de índios e negros. Do outro lado do Atlântico, na Inglaterra, em 1883, um cara chamado Francis Galton, encantado pela obra do seu primo Charles Darwin, aquele da origem das espécies, criou o termo eugenia, que significa bem-nascido. A teoria eugenista afirmava que a seleção natural também valia para os seres humanos. Segundo Galton, a intelectualidade era uma questão hereditária e não individual. E todos aqueles que não se encaixavam no suposto padrão europeu deveriam ser excluídos da sociedade. Esse padrão era baseado na tese que o europeu era o detentor da maior beleza e competência civilizatória. No início do século XX, com a popularização do eugenismo entre as elites, a ideia de embranquecer o Brasil ficou ainda mais forte. Um dos caras que abraçou a ideia eugenista foi o médico Renato Kell, que acreditava numa política de imigração seletiva e no branqueamento da população para o país prosperar. É a solução que as elites brasileiras dão para a questão de que país vamos forjar no pós-abolição. E esse país precisa mudar o estoque racial presente aqui. E isso se faz abrindo o país para a imigração europeia para clarear. O governo brasileiro promove e patrocina a vinda massiva de imigrantes europeus durante o final do século XIX e começo do século XX. Para se ter uma ideia, em 350 anos de tráfico negreiro, entraram no país cerca de 5 milhões de africanos escravizados. Enquanto que em só 60 anos, entre 1870 e 1930, vieram morar no Brasil em torno de 3 milhões e 500 mil europeus. Vamos voltar para a Inglaterra, porque em 1911, em Londres, aconteceu o primeiro Congresso Universal das Raças. E um dos palestrantes representando o Brasil foi o médico e antropólogo João Batista de Lacerda, adepto da tese do branqueamento racial. E o Dr. Lacerda discursou no Congresso afirmando que a população mista do Brasil deverá ter, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderiam persistir ainda alguns traços do negro. Um dos maiores símbolos deste período é a pintura A Redenção de Can, do pintor eugenista espanhol Modesto Brocos, feita em 1895. A ideia por trás da obra era de reverter a suposta maldição bíblica de ser negro através da miscigenação. Na tela, uma senhora com as mãos erguidas agradece aos céus pela brancura do seu neto, que está no colo de sua filha já miscigenada, enquanto um homem branco, pai da criança, observa a cena com ar de superioridade. Toda vez que a gente quer colocar o dado cor-raça em um determinado cadastro para ver a situação de negros e brancos, as pessoas dizem, mas ninguém sabe quem é negro e quem é branco no Brasil, somos tão miscigenados. E a gente do movimento negro costuma dizer, se você não sabe quem é negro e quem é branco, pergunta para a polícia, ela sabe. Pois bem, o projeto de branqueamento através da imigração e miscigenação não obteve o êxito esperado. E na década de 30, com o fim da Primeira República e a ascensão da ditadura Vargas, emerge uma forte onda de nacionalismo que redefine a história do Brasil e do seu povo. É nessa perspectiva que Gilberto Freire, não vai confundir com Paulo Freire, hein? Publica, em 1933, o livro Casa Grande e Senzala, que apresenta uma nova forma de pensar o paradigma racial no Brasil. Diferente do pensamento eugenista, Freire, em sua obra, elabora a ideia de um povo miscigenado e dá importância aos negros e indígenas na formação social e cultural do país. Ao mesmo tempo, reconta a história do período escravocrata, criando no imaginário popular a ideia de uma escravidão mais branda.
O livro de Freire, a suposta harmonia entre senhores e escravizados e a tendência de comparar as relações raciais do Brasil com a dos Estados Unidos, onde existia segregação racial, são alguns dos fatores que criam a ilusão de um país não racista. E assim, o Brasil entra na era da democracia racial. É sofisticado e perverso essa forma de racismo, porque produz uma consciência distorcida para todos os envolvidos nas relações raciais. Ela é uma construção social que visa colocar um grupo, que é o grupo branco, em lugares de poder, manter esses lugares e manter os negros, objetiva e subjetivamente, em lugares de subalternidade. A ideia de um país onde todas as raças viviam em harmonia foi amplamente difundida pelo Estado brasileiro, encantando estrangeiros que viam no Brasil um modelo de nação. Como podemos ver nesse registro dos anos 30 do filme americano Rio de Janeiro, City of Splendor. As in most countries of South America, the color of one's skin does not always determine one's social standing. As a matter of fact, the racial color line seems to be so thinly drawn that it has become a haven of toleration for all races. Além de invisibilizar as questões raciais, a falsa democracia racial gerou dificuldades no processo de construção da identidade do negro, como mostrou o censo de 1976, em que foram coletadas 136 cores diferentes autodeclaradas pela população. Entre preto e negro, apareciam pessoas que se autodeclaravam como mulato claro, araçuaba roxo, Pelé, entre outros. Como é que acontece, né, de mudar de democracia racial para mito da democracia racial? Tem o projeto Unesco, que acontece no Brasil, né, e há uma tentativa de explicar por que moraríamos num país com harmonia racial. Outros pesquisadores vão pesquisar no Brasil inteiro como é que acontecem as relações raciais. Nenhum pesquisador conseguiu falar que existia harmonia racial no país. E aí o Florestan Fernandes cunha o termo mito da democracia racial. Durante o século XX, o mito da democracia racial serviu para falsear o abismo social entre brancos e negros. Somente agora, nas 2 últimas décadas, através de políticas reparatórias de ações afirmativas, uma demanda histórica do movimento negro, as desigualdades sociais começaram a ser amenizadas. Mas estamos ainda longe da solução do problema, que persiste desde a construção do Brasil como nação. Sonhamos uma democracia racial como perversidade, talvez, mesmo nesse lugar, esteja a possibilidade, um germe de potencialidades que existem de fato na sociedade brasileira, de aberturas para o outro que nós precisamos redescobrir, fazer dessas potencialidades argamassa para a construção de outro modelo de sociedade. Tinta branca no meu corpo, tinta rosa na minha xota. A minha toalha é leitura e meu fuzil é o papo reto. Vai ser mais preto na faculdade sim do que na delegacia. do Filmes! Lugar de mulher! É onde ela quiser! RJ! Se pelo menos eu soubesse meu verdadeiro sobrenome, meu país, minha terra. Ah, se eu soubesse, já era. Se minha carne fosse vista diferente, se eu olhar fosse mais inocente, se eu não tivesse que ser forte, nem dependesse da sorte, se antes do diabo que me pintam por ser o que sou, ou da deusa que cultivo pelo mesmo motivo, eu fosse pessoa antes de mulata, se eu não tivesse que falar na lata, se eu não tivesse que gritar, ainda ia ter graça me ver sangrar? E se eu quisesse me vingar? Vocês acham que nós não lembrava do estupro da escrava? Que vocês ainda comemoração porque o resultado? A linda miscigenação. Ou vocês acham que nós esquece a tragédia dos Mac que termina lá no Citotec? Sim, aborto. A pergunta agora é se o feto era vivo ou morto. E ela? Crucificada aos 16, sem ajuda de nenhum de vocês. Sozinha, pedindo aos céus ajuda de manhinha. Mas aqui só tinha inferno e um julgamento eterno. Se não vai pra prisão, pode ir pro valão, taxada de puta na televisão. Pra nós, ninguém reserva oração.
tudo preto, sem bandeira branca na trama. Você já sentiu negra drama? Ou tu só respeita se for da família, pede benção pra mãe e não assume a filha? É que vocês não gostam de mulher, vocês gostam de buceta, de preferência branca, mas com bunda de preta. Até serve comer mulata, mas se for aqui te acata. E os manos sempre diz que são todo errado. E aí quer pagar de aliado, mas vocês têm que entender nosso lado. Nós não atura papo de mandado, porque o papo não faz curva. Aqui o papo é reto. Você vai se arrepender de me fazer de objeto. Eu não tô aqui pra fazer seu membro ficar ereto. Não se esqueça, aqui é muita treta. Se teu pau é Ku Klux Klan, minha buceta é Pantera Negra. É que eu não aguento mais. Será que um dia tem paz ou será sempre mais um jaz? No cais, sinto horror do valongo, quilombo do é o combo do meu horror, mas você não me parou. Uns mortos na matéria, mas vivo na memória. Eu canto aqui é pra lembrar essas histórias. Em meio ao caos, nós vai encontrar a glória. Em meio a tanta luta, nós vai chegar na vitória. É que eu tenho a minha raiz, minha base pra ser feliz. Eu invado, eu não me encaixo. E você ainda se acha muito macho. Mas nunca viu rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que eu passei na vida, vocês não sabem como é. Pra viver na minha pele, neguinho, tem que ser muito, mas muito mulher. Estamos conectadas por fios invisíveis. Quem são as mulheres negras que lutaram e continuam lutando por nossa liberdade e direitos? Ao longo dos séculos, elas têm sido caladas e invisibilizadas na história. Mas você sabe o porquê? Coleção Antirracista, episódio 6. Mulheres Negras. Você já se sentiu não representada? Isso acontece o tempo todo com as mulheres negras. Apagar a história das mulheres é uma das estratégias do patriarcado. Um sistema milenar de dominação dos homens sobre as mulheres. Representado no Ocidente pela figura do homem branco, hétero e cisgênero, o patriarcado exerce seu poder por meio de instituições como a família, a religião, a escola e a lei. Por isso, é tão importante revisitar o passado. Eu penso que a memória, mais do que resistência, ela nos ajuda a produzir lugares de existência. Lugares para que a gente seja quem a gente é. Zacimba Gaba é uma princesa da nação cabinda, grande líder na luta contra a escravidão no século XVII. Escravizada em uma fazenda no Espírito Santo, sofreu muitos castigos por causa da sua, digamos, natureza rebelde. Na Casa Grande, Zacimba foi violentada pelo senhor de engenho. O estupro das mulheres africanas era o padrão no Brasil colônia. E até hoje, fazer a mulher um objeto sexual é uma forma de opressão. De acordo com o Anuário Brasileiro de Violência Pública, a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada. Pesado, né? Só que esse número pode ser até 10 vezes maior, por N razões, como não ser acolhida na delegacia ou ser culpada pela roupa, fora a vergonha e o medo. Medo? Sim, porque 84% dos casos de estupros são praticados por parentes ou conhecidos da vítima. Marido, vizinho, colega, chefe. Zacimba agiu em legítima defesa. Todo dia, ela botava um tiquinho de veneno na comida de seu senhor. Até que, pimba, ele morreu.
A princesa guerreira guiou seu povo mata adentro e fundou um quilombo. E não parou por aí. Ela passou a atacar navios negreiros, libertando suas irmãs e irmãos antes de pisarem em terra firme. Salve Zacimbagaba! O que acontece com as mulheres negras? Quando a luta das mulheres por igualdade de gênero avança, as mulheres negras ficam para trás por causa do racismo. As conquistas privilegiam as mulheres brancas. Quando a luta racial avança e permite algumas conquistas, via de regra, é apropriado por homens negros. Então, em função do sexismo. Então, há um processo combinado de racismo e sexismo sobre as mulheres negras que produz isso que eu chamo de asfixia social, que é o imobilismo social determinado pela pressão dessas múltiplas opressões que atravessam, não é, o corpo feminino negro. O pensamento da filósofa Sueli Carneiro dialoga com as ideias da afrofeminista norte-americana Kimberly Crenshaw. Ninguém é uma coisa só. Pelo contrário, somos o conjunto de nossas características: gênero, classe, raça, orientação sexual e outros marcadores sociais afetam a nossa forma de estar no mundo e as violências que sofremos ou os privilégios que recebemos. Por exemplo, ser um homem branco, cisgênero, hétero e rico é bem diferente de ser uma travesti, preta, pobre e periférica. O Brasil é o país que mais mata travestis e mulheres transexuais no mundo. A maior parte das vítimas é negra e pobre, conforme dados da ANTRA. Outra violência acontece na educação. O uso do nome social é autorizado pelo Ministério da Educação desde 2018, mas muitas escolas não respeitam. E as adolescentes trans acabam abandonando os estudos, dificultando a entrada no mercado de trabalho. A Prefeitura de São Paulo criou, em 2015, o Transcidadania, um programa de 2 anos onde travestis e transexuais recebem auxílio financeiro, psicológico e jurídico para concluírem o ensino fundamental e médio. Massa, né? A ativista Neon Cunha foi a primeira pessoa a mudar de nome e gênero sem diagnóstico de patologia. Até então, era preciso passar por cirurgia de redesignação sexual ou se reconhecer doente com transtorno mental. Eu nunca fui homem. É a maior desonestidade. Alguém dizer pra mim e falar em transição, em mudança, não. A mim só cabe percebimento. Em 2016, Neon pediu à Justiça o direito à morte assistida caso o seu registro civil não fosse retificado e apresentasse a sua verdadeira identidade. Uma mulher. Ela ganhou e o caso abriu um caminho legal para todos. Salve Neon Cunha! Por falar em leis, vamos relembrar a primeira mulher negra eleita no Brasil, Antonieta de Barros. Deputada estadual em 1934 por Santa Catarina, o estado com maior população branca do país. Antonieta era filha de mãe solo, ex-escravizada. A maioria das mães solo no Brasil é negra. E 64% dos lares chefiados por essas mulheres estão abaixo da linha da pobreza. A gente precisa produzir soluções para os problemas dessas mulheres. E a produção de soluções para esses problemas passa pela elaboração de políticas públicas que tenham essas pessoas, essas mulheres como foco. Antonieta lutou como uma garota pela educação. Como deputada,
Fez leis para dar bolsas de graduação para alunos carentes e também para criar concursos para o magistério, porque até então só entrava na base da indicação. Imagina a panelinha! A mina combateu os privilégios e favoreceu a inclusão, porque acreditava que a grandeza da vida gira em torno da educação. Salve, salve, Antonieta de Barros! Lélia Gonzalez foi uma das primeiras intelectuais a discutir as conexões entre gênero, raça e classe. Nasceu numa família pobre e numerosa. Morou na favela, estudou e furou a bolha. Escreveu livros, publicou artigos e esteve à frente da criação dos mais importantes movimentos e instituições negras. É uma referência no mundo inteiro. Salve, Lélia Gonzalez! A luta feminina é um termo muito usado hoje. E você já percebeu que onde há uma mulher preta, tem luta. A vereadora carioca Marielle Franco formulou projetos de lei e pautas em defesa dos direitos da população LGBTQIA+, e das mulheres pretas e faveladas. Marielle foi brutalmente assassinada, como muitas outras minas, e deixou o seu legado. Salve Marielle Franco! Dados da segurança pública mostram que a cada 3 mulheres mortas no Brasil, 2 são negras. Em 2019, foram 1.326 vítimas de feminicídio. Nós queremos ter direitos e oportunidades iguais nessa sociedade. Nós queremos ter direito à nossa dignidade humana. Nós temos o direito a uma vida sem violência e nós temos direito ao bem viver, como diz a Marcha das Mulheres Negras. Salve, salve, Sueli Carneiro! Você sabia que nos 125 anos da Academia Brasileira de Letras, nenhuma mulher negra foi eleita imortal? Nenhuma! A última a disputar a cadeira foi Conceição Evaristo, com sua escrevivência. A arte de narrar o que se vive. Salve Conceição Evaristo! A história do povo negro tem sido reconstruída também pela artista Rosana Paulino, formada em artes visuais pela USP, numa época em que não havia cotas. Tem uma visão um pouco quase homeopática mesmo, do semelhante cura semelhante. Então, em relação a todas essas imagens negativas que foram feitas sobre a população negra, só outras imagens positivas ou que vão discutir as imagens anteriores para a gente conseguir, vamos dizer assim, curar essa chaga, essa ferida. Rosana é a primeira mulher negra a ter uma exposição exclusiva na Pinacoteca do Estado, em São Paulo. Salve Rosana Paulino! Então, a ancestralidade negra é composta por essas pessoas que foram muito importantes para nós em diversas dimensões da vida, em diversos momentos da vida, né? E a nossa conexão com essas pessoas que foram importantes e que agora vivem em outros planos no país dos ancestrais, digamos assim, né? Isso foi fundamental para que nós chegássemos até aqui. Salve as nossas ancestrais! Salve todas as mulheres negras! Que em cada
de esquina, tenho medo de virar, pois na última que virei, eles tentaram me matar. Disse que não me amava, não me via na TV, que eu era muito trave, só queria me comer. Levantou a mão, bateu, o ferro logo puxou, 2 tiros foi disparado, pá, pá, mais uma trava que ele matou. A polícia inocenta, quem arranca coração. Travesti não tá segura nem na igreja, nem no busão. É por isso que eu falo, só enxergo a maldade. Nasça com seu corpo cis e conheça a liberdade. Homem branco, colonizador, é visto como herói da pátria até quando a preta no altar abandonou. E falo isso porque tô cansada de ver manhã sempre sem nas outras e as brancas ricas bem casadas, inclusive economicamente sossegadas. E eu me pergunto, até onde a pobreza vai ser a falta de consciência que eles têm? Vocês sabem, burguesia safada, que da hipocrisia vocês são tudo refém. Eu lembro, na noite passada, ele chegava perto de mim, ele passava a mão no meu corpo e eu dizia, Deus, que ele leve meu celular e que eu não chegue em casa um corpo morto. Pois eu não quero ser o motivo da minha mãe chorar. Eu não quero chegar em casa com a vela nos peitos, braço cruzado e nunca mais a minha voz ela escutar. Maninha, eu te prometo que eu vou ser muito feliz. O meu nome é Bicharte, eu não sou prostituta, eu sou poeta e atriz. E mais, vocês não vão encontrar o meu corpo preso numa viatura. Se vocês me queriam fazendo o programa, prazer, eu sou a própria literatura. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho um outro problema. É que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou... Para outros eu sou preta, para muitos e muitos eu sou parda, ainda que eu sempre tenha ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial, quando me chamem de parda, fique tão bamba quanto a autodeclaração de artista pop como Anitta quando pratica apropriação cultural. Eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os seus símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Khan a sua obra-prima, Mona Lisa da miscigenação e, ódio ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. E eu tenho outro problema. Pô, não sei da cambalhota. E não importa que para alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina para minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados. O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado que por muito tempo fez com que eu odiasse os traços genéticos do meu pai herdados. Me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas. Mas faço questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se armando, se amando. Porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça, mulata, café com leite, marrom, bombom. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! E eu respondi. Racismo. Uma palavra que vem aparecendo com frequência na mídia e está se tornando quase popular. Mas as perguntas são: o que é? Como opera? E quais as consequências do racismo em nossa sociedade? Coleção Antirracista, episódio 7. Racismo estrutural. Para entender o que é racismo estrutural, é necessário compreender o que é raça. Antes de mais nada, é importante dizer que as diferenças genéticas entre as pessoas são tão pequenas que, para a ciência, a única raça existente é a humana. Se biologicamente os seres humanos são todos iguais, socialmente isso é bem diferente. O conceito de raça foi construído ao longo da história e ganhou significados diferentes com o passar dos séculos. No século XVIII, por exemplo, a cor da pele foi considerada como um critério fundamental e divisor d'água entre as chamadas raças. Os europeus
se apoiaram na ideia de raça para justificar os projetos de dominação, baseados na escravidão e na colonização. Segundo o pesquisador e antropólogo Kabengele Munanga, o conceito de raça, como o empregamos hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, fundamentado na relação de poder e de dominação. E no século XX, o racismo desponta como uma tecnologia de poder, uma máquina de moer gente. O racismo, ele precisa que a ideia de raça, que a ideia de que um fenótipo vai ter uma continuidade moral, intelectual e estética, e isso, né, aparece para os brancos como uma ideia de superioridade, sejam apropriados pelos brancos. Nesse sentido, segundo Jurema Werneck, quando falamos de racismo estrutural, estamos falando de imaginários, culturas e instituições, ou seja, Estado, família e as formas de pensar, agir e definir o destino de si e dos outros. Assim, se formam as estruturas de poder e a ordem social estabelecida, perpetuando a desigualdade dos grupos raciais. No final do século XIX, auge do movimento eugenista, brancos europeus desenvolveram teorias pseudocientíficas que tinham como objetivo provar que a raça branca era superior, enquanto os negros eram desprovidos de inteligência. Mesmo sendo provado que não há relação entre os genes da pigmentação com as do intelecto, historicamente, a falsa ideia da inferioridade das pessoas negras foi reforçada. Milton Santos, por exemplo, teve que lutar contra o racismo para se tornar professor da USP. Na sua terceira tentativa, a universidade, que já não tinha mais como rejeitar a sua capacidade intelectual, apelou para um suposto problema de saúde mental, reprovando-o no exame de sanidade e capacidade física. E Milton Santos, um dos mais importantes geógrafos do mundo, só foi admitido na USP por meio de recurso administrativo e o auxílio de amigos. No Brasil do século XX, a falta de investimento do governo em educação deteriorou o ensino público e aumentou ainda mais as desigualdades entre brancos e negros. Se a gente falar da juventude, por exemplo, a necessidade de trabalhar desde cedo aumenta ainda mais as chances de evasão escolar. Segundo dados do PNAD, dos 10 milhões de jovens que abandonaram a escola em 2019, 71,7% eram negros. Assim, configura-se um projeto de exclusão que vem minando as possibilidades de inserção da população negra no mercado de trabalho, impedindo a sua ascensão social e a ocupação de cargos de poder. O projeto foi extremamente bem sucedido, diga-se de passagem, em menos de um século. Todos os principais postos de poder, mando, respeitabilidade, credibilidade e de maior rentabilidade estão apropriados por descendentes dos europeus. E por falar em lugares de poder, na história do Brasil, poucas instituições agem de maneira tão organizada e sistemática para a manutenção do racismo estrutural quanto os poderes executivo, legislativo e judiciário. A coisa acontece assim: uma instituição repleta de homens brancos criminaliza e cria leis que impedem a ascensão social de negros e pobres. Essas leis são aprovadas por deputados, senadores e governantes, em sua grande maioria,
homens brancos, e julgadas por juízes e desembargadores igualmente brancos. Um bom exemplo disso é a Lei das Drogas, que não prevê critério objetivo para julgar se uma pessoa detida com drogas é usuária ou traficante. A condenação do infrator fica a cargo da interpretação da polícia e de um juiz. Resultado: encarceramento em massa de negros. Das centenas de milhares de presos em 2019, mais de 66% são negros. Ou seja, a cada 3 pessoas detidas, 2 são negras. Dá para acreditar? E você está se perguntando: como mudar isso? Bem, precisamos investir em mudanças estruturais, em políticas públicas reparatórias, principalmente na educação e no trabalho. Além disso, precisa haver maior diversidade racial e de gênero em cargos de gestão e alternância de poder. Pessoas negras devem estar em espaços de decisão. Hoje, somente 12,8% dos magistrados do país são negros, mesmo com uma política de cotas para ingresso na carreira desde 2015. Segundo o CNJ, nesse ritmo, só em 2059 teremos um número equivalente de juízes e desembargadores negros. Já na política, nas últimas eleições, houve um aumento das candidaturas negras, em especial de mulheres e LGBTQIA+. Apesar disso, somente 17,8% dos parlamentares eleitos em 2018 para o Congresso Nacional são negros. Essa estrutura, ela permanece, ela se mantém e ela se atualiza à medida que as pessoas negras saem dos lugares de subalternidade aos quais elas foram destinadas pelo racismo. Mas voltando para as leis, muitas não funcionariam sem a existência de um braço armado. E no Brasil, não há outra instituição que cumpra tão bem o seu papel na manutenção do racismo quanto as forças de segurança pública. Criada em 1808 com a chegada de Dom João VI, com a principal missão de capturar escravizados fugidos, a polícia brasileira é ainda hoje marcada por uma herança escravocrata, autoritária e violenta. Logo após a abolição, que nada garantiu às pessoas negras, a Primeira República criou leis que discriminavam a população afro-brasileira. E a polícia sempre ao lado do poder branco. E o que nós fizemos com os escravos? Jogamos na rua. E aí começava a ter o tipo penal dos vadiagem. Então já começa aí essa construção de você ligar o bandido ao negro. Em 1899, o Decreto 3.475 negava o direito à fiança a réus acusados de vadiagem ou sem domicílio. Mas não é só isso. Autorizava as invasões das forças de segurança pública em regiões de maioria negra, sem mandado judicial. Ao longo da história do país, leis punitivas e a brutalidade das forças do Estado deflagraram uma guerra silenciosa contra a população negra e pobre. Para se ter uma ideia, em 2020, 78,9% das vítimas mortas pela polícia são jovens negros. Em 2015, o Senado Federal instaurou a CPI dos jovens assassinados. Depois de ouvir depoimentos de familiares e especialistas, o relatório final concluiu que há um genocídio contra jovens negros em curso no Brasil.
Na pandemia da Covid-19, os movimentos sociais solicitaram uma liminar ao STF para suspender as operações policiais não essenciais nas favelas do Rio de Janeiro. Em decisão histórica, o pedido foi acolhido. Resultado: em comparação com o ano anterior, houve uma diminuição de 73% das mortes e de 39% dos crimes ao patrimônio. Provando que as operações da polícia nas periferias mais causam violência e medo do que geram segurança. Por isso, o racismo estrutural precisa ser firmemente combatido e superado. Nós dizemos que o racismo é uma questão estrutural na sociedade brasileira. O dano para a sociedade é real. E isso tem que comprometer as melhores consciências que o país tiver. A questão racial sempre coloca em discussão que país nós queremos. O melhor poeta do mundo? Não. O pior poeta do mundo? Então, eu só falo do que você não quer ouvir. Eu só falo do que dá pra sentir. E eu sei que tu sente. Tu sente, mas não admite. E eu sei que tu mente. Tu mente, mas acredite. Deus existe, mas não mente. E tu que mente diz que ele não existe. Sendo assim, eu penso o seguinte: é fraco o teu franco palpite? Mas tudo bem. O pior poeta do mundo. Afinal, comentaram e falaram que eu adoro um Deus branco. Deus branco? Espera um segundo. O povo de Israel, escravizado 400 anos no Egito. Isso te lembra alguma coisa, meu amigo? E o meu povo que é maldito. Jesus veio de um povo que outro povo escravizou. Coincidentemente, isso lembra o que nós passou. Você já viu escravizar em branco? Quem te garante que a cor preta não era a cor de Adão? Vai ver, Sansão era um negão com os dread tocando no chão. Eu vi Davi rodar uma pedra igual nós roda um peão. Moisés rasgar uma vermelho como eu rasgo tua ilusão. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Se Jesus fosse um playboy, todo mundo botava fé, mas não é. Através de um profeta, Deus te afeta e te exorta. A Bíblia não cita cor, porque pro amor a cor não importa. Se é branco ou preto, preto ou branco, pronto, não me interessa. No céu não entra preto nem branco, só santo. Eu tô com pressa. Caô, rapaziada. Caô. O nego olha assim e deve falar que esse é meu... Eu sei que Jesus é branco. Tá maluco? Isso aqui é só pra lacrar e tal. Inclusive, nada de Nazaré. Quem nasceu em Nazaré, Galileia, nasceu aqui na Europa, Inglaterra. Inclusive, passou aqui agora de Ferrari, cabelão jogado ao vento, olhos azul, cabelo loiro, carinha de anjo. Eu vou finalizar meu papo porque você já tá bufando. Teu Cristo branco tá nervoso, mas... Recapitulando. Jesus veio de um povo escravizado, mas é branco. Andava com o pé no barro e prefere quem tem tamanco. Na verdade, ele nem existe. Que argumento imundo. Mano, se Jesus é um branco no céu, eu sou o pior poeta do mundo. Então, mano, eu acho que um homem branco, ele se apropriou da história, tá ligado? Inclusive da minha história. Se apropriou de tal forma a ponto do meu povo me acusar de adorar um Deus branco, tá ligado? Mas como que eu adoro um Deus branco se esse Deus ele tem muito mais a ver conosco do que qualquer outra entidade que eles possam vir a adorar? Por exemplo, o povo de Israel, que é o povo de onde Jesus descende, foi escravizado durante 400 anos no Egito. E depois que o Senhor libertou o povo, ele levantou dentro desse povo reis e rainhas. Isso não tem semelhança conosco, mano? A única diferença é a cronologia dos fatos, tá ligado? Porque primeiro éramos reis e rainhas e depois fomos escravizados. Todo mundo concorda que Jesus morreu de tanto ser açoitado, de tanto chicote. Eu conheço um povo que morreu de tanto chicote, mano, e não foi o povo branco, tá ligado, mano? Certa feita, Natanael, ele pergunta, pode alguma coisa boa vir de Nazaré, julgando Jesus pelo lugar da onde ele vinha, tá ligado, mano?
E eu sei quem é julgado por conta de onde vem, tá ligado? Se eu substituir Nazaré por Maré, funciona da mesma forma, tá ligado? Pode alguma coisa boa vir da Maré, pode alguma coisa boa vir lá do Complexo do Alemão, pode alguma coisa boa vir lá do Morro da Pedreira, tá ligado, mano? E eles sempre, quando vão retratar a história, sobretudo as histórias bíblicas, ele retrata o povo israelita como um povo branco, tá ligado, mano? Só que quando eles vão retratar os egípcios, também é um povo branco. E na história, os egípcios escravizaram os israelitas. Só que é muito louco, mano, branco escravizar branco. Eu nunca vi isso, tá ligado? Ninguém escraviza seu semelhante, tá ligado? Então eles precisam decidir quem eles são na história, porque isso é uma tremenda contradição. Eu só escravizo aquele que é diferente, tá ligado? Tanto em aspectos físicos como cultural. Só que quando eles retratam a história, eles são tanto os escravizados como os escravocratas, tá ligado? Tipo, eu sei na minha história quem eles são, tá ligado? Eu, na verdade, acredito que Deus, ele não pode ser definido no que diz respeito à cor. Na verdade, no que diz respeito a nada, porque Deus é espírito. Mas, humanamente falando, ele tem muito mais a ver comigo do que com qualquer outra pessoa por aí, tá ligado, mano? Tipo, descendente de escravizados, tá ligado? Que é perseguido por ser o que é, por falar a verdade, tá ligado? Que sofre preconceito por causa de onde vem, tá ligado? Que morre sendo inocente, tá ligado? Mano, se eu adoro um Deus branco, eu de fato sou o pior poeta do mundo. Eu nunca tive herói, e o caveirão só plantava as 6. Eu amo a minha mãe, logo me teve com seus 16. Ela enfrentava os foliões, as madrugadas e suas missões. Já não ficava em choque e não teve a sorte de ser uma burguês. E sempre foi fatal, perdi a conta de quantas foram assim. Brinquei no meu quintal, mas fui chamado de bandido, enfim. E você não sobe o morro para protestar, enquanto as mães seguem a chorar, quando a justiça vai olhar pra mim. Não é parafal, isso apenas é o meu brinquedo. Aquele é o Tião, o meu gatinho preferido. Vem, me dê a mão, eu não entendo, mas não tenho medo. No tempo da maldade, desconfio que já tinha filhos.